Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a vossa 19ª lição, aqui na oficina de balança, de Libra. Esta oficina que tem a ver com a firma e que tem a ver com a comunicação bilateral, com a comunicação que estabelecemos com o outro, seja nos relacionamentos de origem afetiva, seja em relacionamentos profissionais, seja em relacionamentos de amizade bilateral, não propriamente com grupos. Todos vocês que têm esta energia também na vossa maneira de ser e estar, de conseguir espelhar os outros para depois a seguir abrir a vossa essência, em que trabalhamos essencialmente com questões que muitas vezes prendem-se com os egos dos outros que nós espelhamos e com a nossa própria identificação dos nossos egos e necessidades, e como isto se repercute e reflete na comunicação, porque em última análise temos estado aqui a avançar cada vez mais no pilar e na perspectiva psicológica. Trabalhámos na perspectiva inicial pragmática e na perspectiva filosófica que tem a ver com os valores, mais hermenêutica até, filosófico-hermenêutica, mas agora estamos a centrar essencialmente na psicológica, o que dá aqui uma ponte também para o terapeuta, mas que é importante porque a comunicação está intimamente ligada ao nosso autoconhecimento e conhecimento do outro, que acaba depois por ser a parte mais profunda, que é a emoção e o sentimento, que temos sempre que trabalhar a nível de programação neurolinguística, e obviamente a comunicação é intimamente influenciada e afetada por aquilo que é, ao fim e ao cabo, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos acerca de nós, porque é isso que depois acabamos por formular e que também transparece na nossa essência, ou seja, aquilo como comunicamos, aquilo como expressamos, acaba por ser o nosso próprio conteúdo e essência, sobretudo porque é isso que é visível, é isso que os outros percebem, a nossa comunicação. Portanto, compreender o impacto do ego nos relacionamentos afetivos aparece aqui como algo muito importante, e a possessividade tem muito a ver com desvios, patologias do ego que influenciam depois a forma de comunicar e relacionar. Passamos então assim a ver o que é a possessividade. É uma manifestação de controle, não é? Ou seja, a tentativa de alguma forma maniatar ou de alguma forma ter poder, não é? Acaba por ser uma expressão de poder, embora o poder seja algo também muito associado, digamos, a organismos públicos e a política, mas aqui será no sentido do poder pessoal, isto é, da capacidade que temos de dominar o outro, ou de tentar, de alguma forma, fazer aqui uma sobreposição de personalidades, o que já se demonstra patologia. Verdadeiramente o controle não existe, e essa é talvez a maior meta e o maior aprendizado, para depois ter aqui uma relação leve, na qual consigamos aceitar, perceber, mas sem nos prender muito àquilo que são as manifestações e aquilo que são as impressões, até porque isto é um jogo de dupla mão, ou seja, a partir do momento em que queremos controlar, tornamos altamente controláveis e altamente manipuláveis. Quem tenta manipular, ou quem é manipulador, é altamente manipulável. Portanto, esta dupla realidade tem a ver com a possessividade e que tem a ver com a insegurança, com falta de amor próprio, de autoestima, de valorização pessoal, porque senão não há nenhuma necessidade de possessividade. A pessoa que é segura não precisa de possuir nada, consegue-se libertar da materialidade e consegue ultrapassar a materialidade, que é aqui um aspecto absolutamente essencial. Aliás, Vênus tem esta dimensão mais possessiva e material que está ligada a Touro e que tem a ver essencialmente com o domínio dos recursos, para passarmos para algo que fica acima disto, que é a capacidade de nos libertarmos desses mesmos recursos para desenvolvermos a nossa essência, não dominado pelo controle, nem pela materialidade, mas sim por uma maior espiritualidade e comunicação. E isto implica depois deixar vir ao de cima aquilo que são as nossas próprias características. Portanto, é natural em relações afetivas, portanto, o meu marido, a minha mulher, a possessividade muitas vezes é expressada dessa forma e torna-se prejudicial quando vem de um ego frágil e inseguro. Cá está, nós temos que trabalhar essencialmente para ter um ego, não diria forte, porque o ego forte também acaba muitas vezes por ser, digamos,
igualmente perigoso, mas seja ego frágil ou seja ego forte, estamos sempre a falar de ego. E aqui aquilo que nós devemos procurar é uma essência. Portanto, e quando procuramos uma essência, procuramos essencialmente algo que seja antifrágil, algo que seja adaptável, que seja fluido, que seja flexível e que permita a aceitação das diferenças, a aceitação de que o outro não tem que necessariamente fazer aquilo que nós queremos, nem deve fazer aquilo que nós queremos, e que isso está tudo bem na mesma, mesmo que isso aconteça e mesmo que haja momentos em que as coisas nos sejam desfavoráveis, e saber viver com, digamos, a perda e saber perceber que nem sempre as coisas correm do modo que queremos e ainda assim estamos bem, é aqui o aspecto essencial. Portanto, aqui muitas vezes a possessividade resulta em controle e ciúmes excessivos. Sinais de possessividade doentia, necessidade constante de controlar outra pessoa, ciúmes imaginários sem base real, e aqui já entramos nas patologias, não é? Nomeadamente narcisismo, nomeadamente borderline, enfim, há uma série de distorções da personalidade que têm que ver exatamente com feridas emocionais profundas, às quais temos que atender e trabalhar e perceber exatamente a sua origem, para depois efetivamente castelar ou construir sobre isso constelações familiares melhores. Portanto, aqui um sentimento de posse gera sempre conflitos, e portanto evitar o sentimento de posse. Como é que os impactos negativos e a comunicação acaba por estar interligada, não é? Há impactos negativos na comunicação e na liberdade do outro, e portanto perceber como é que tudo isto funciona e blindar-nos de alguma forma a estas mesmas realidades. Depois, identificação da possessividade, portanto há situações, ou seja, aqui tentar um exercício prático, não é? Pensar numa situação recente em que sentiu essa necessidade de controlar, pensar nessa situação, depois perguntar-se se foi por insegurança ou risco real, ou seja, muitas vezes pode haver efetivamente um risco real, nem sempre a insegurança é totalmente imaginada ou digamos assim, digamos, ela pode vir de um medo natural de sobrevivência e pode haver efetivamente alguém que nos queira mal, não é? Portanto, isso também é uma realidade e, portanto, não podemos apenas ver as coisas de um ponto de vista, digamos, de o nosso instinto, digamos, primário de defesa, de autodefesa, de sobrevivência, por vezes dá-nos a leitura correta da situação e às vezes trata-se de uma questão de sobrevivência, até porque há pessoas primitivas que podem entrar em contacto connosco e ter essa visão, uma tentativa de nos destruir. E, portanto, também mas saber distinguir quando é que é isto ou quando é que nós já estamos a projetar as nossas fragilidades de ego e a ver coisas onde elas não existem. Portanto, as duas situações são importantes e, por isso, pensar em situações recentes em que sentiu necessidade de controlar, em que sentiu necessidade de se defender e perceber se realmente há uma situação que é injustificada ou se há um contexto, e se você realmente tem um contexto difícil e um contexto onde há desafios. É muito importante, eu acho que é importante perceber, e isto também tem a ver com a humildade que devemos ter, que as situações não são todas iguais. As situações não são todas iguais. Nós temos contextos de grande competição, temos contextos onde vivemos num horizonte de sobrevivência. E aí, muitas vezes, temos um sentido apurado de sobrevivência porque existem realmente desafios constantes. As pessoas querem-nos mal constantemente, competem pelos recursos, isto sobretudo onde há poucos recursos e fragilidades de egos de uma série de pessoas à nossa volta, fragilidades de pessoas, e isto provoca efetivamente uma corrida muitas vezes aos recursos. Num contexto destes, se calhar, o que estamos a ter é instinto de sobrevivência. E voltamos àquela primeira lição do pilar do instinto. Recordamos que falámos do instinto e depois falámos da comunicação e depois falámos da transparência e falámos aqui de uma série de pressupostos. Ora, esse instinto, que é um aspecto básico, pode muitas vezes estar certo. Ou seja, nós estarmos aqui numa situação em que realmente estão a fazer-nos perder a face, em que há uma perda de face e que nos querem atingir. Portanto, há que aqui ter uma capacidade muito grande de nos conectarmos, termos desconfiómetros, como se costuma dizer, entre aquilo que é uma insegurança ou aquilo que é um risco real. E isso somente com reflexão sobre as situações. É evidente, quanto mais o nosso meio é um meio de abundância e de vibração superior e de discussão de ideias e não de pessoas, mais facilmente encontramos pessoas e realidades e contextos onde efetivamente nos relacionamos com o outro sem inseguranças. Agora, em situações onde há uma grande competição, onde as pessoas têm uma necessidade de sobrevivência, aí existem riscos reais e as outras pessoas podem mesmo agredir-nos, não é? Portanto, há aqui que ver isso. Portanto, escreva como reagiu, o que é que poderia ter feito diferente aqui, relativamente a uma situação em que houve uma necessidade de controle baseada não num risco real, mas numa insegurança. Depois, ciúmes sem base real. Este é um outro aspecto que às vezes acontece, sobretudo nos relacionamentos. Aqui há que perceber que há uma dimensão
diferente, ou seja, as emoções profundas, os sentimentos. Isto aqui é quase um tema de consultório, mas de qualquer das maneiras também faz sentido na comunicação aqui da firma. Porque às vezes também pode acontecer em contexto empresarial e em contexto de amizade. Portanto, esta questão dos ciúmes, não é? Às vezes os ciúmes excessivos, deve-se questionar. Você já sentiu ciúmes por algo que só existia na sua mente e que não é real? Ou seja, projeção mental, algo que é apenas da sua mente, algo que não existe na realidade. Reflita sobre isso, como é que isso afetou o seu comportamento, que estratégias teve para não alimentar mentalmente esse tipo de pensamentos. Repare que temos estudo ao nível do plano mental. Pode nada ter sido dito ou conversado, tem apenas a ver com ciúmes seus a partir da sua própria mente. Portanto, algo que também é um exercício bom para trabalhar este tipo de situação. Autoconhecimento e autoestima. Reflita se a sua autoestima está sendo influenciada pelo seu comportamento. Este é um outro aspecto que também é importante. Ou seja, definir muito bem quando é que a nossa autoestima está ou não a ser influenciada pelo comportamento e como é que temos aqui recursos para poder reduzir a necessidade de controle e de ciúmes. Ou seja, o que é que podemos fazer em termos de comunicação, de nos sentirmos seguros, de criar se calhar um ambiente ou uma situação em que sentimos que o outro está connosco, um momento agradável. Isso traz-nos recordações e traz-nos âncoras que permitem depois segurar os momentos de dúvidas e em que conseguimos trabalhar a boa comunicação. Muitas vezes nós destruímos as nossas relações porque estamos sempre a ir às nossas inseguranças e medos. E ao estar a transmitir isto constantemente ao outro, a nossa comunicação, não só a comunicação que permitimos, porque nós também é que permitimos esse tipo de comunicação, se o outro só nos refere inseguranças, claramente devemos pôr um ponto e dizer não. Devemos dizer e pôr limites e dizer: eu não sou um caixote do lixo, eu não tenho que estar a ouvir apenas as tuas reclamações, isto não faz sentido. E proporcionar um tipo de diálogo ou comunicação que tenha um outro tipo de enfoque ou um outro tipo de gatilho. Por exemplo, algo que tenha que ver com uma viagem que queiram fazer em conjunto, algo que tenha que ver com, digamos, um projeto em comum, uma ideia em comum que saibam que outra pessoa, porque conhecem outra pessoa, escutaram e ouviram, vai ao encontro dos seus desejos e vontades, e a partir desse momento mudar um bocadinho o discurso e perceber que tudo isto são, no fundo, estratagemas ou estratégias para reduzir a necessidade de controle e ciúmes. Porquê? Porque ao deixar outra pessoa em segurança, essa outra pessoa vai trazer segurança também para a relação. Recordem sempre que isto é uma relação de equilíbrio, de balança. Uma parte é nossa, outra parte é do outro. E, portanto, estas práticas levam ao desapego emocional e uma confiança redobrada que vem precisamente disso. Isso tem muito a ver com não trabalhar os medos, mas sim trabalhar as seguranças, as perspectivas e as vontades de crescimento, ok? Portanto, este aspecto é importante. Transformar a energia da possessividade, portanto, fortalecer a confiança com comunicação aberta. Este é um aspecto muito importante. Praticar o desapego saudável, valorizar a liberdade e individualidade do parceiro, ou seja, por um lado, com essa comunicação que eu referi, ou seja, sair dos medos para ir para, digamos, as projeções, as ideias, aquilo que são os sonhos, os desejos não realizados e que podem vir a ser realizados em conjunto. Nós estamos a fortalecer a confiança com uma comunicação aberta. Além disso, estamos a fazer um desapego à situação e a fazer um desapego à realidade e a criar novas perspectivas e valorizar a liberdade e a individualidade do parceiro no sentido de criar também um espaço para ele e de lhe dar tempo e de dar espaço e de aliviar, digamos, as pressões que estão a acontecer nesse momento. É importante ter consciência delas e é importante criar estratégias para ultrapassar essas pressões e criar segurança, porque o outro, num espaço de segurança, vai nos dar e vai dar à relação uma estabilidade muito maior. Ele vai também contribuir para que haja um fortalecimento da confiança, para que haja comunicação aberta e vai soltá-lo também relativamente à perspectiva dele da relação, que é muito importante, e de aceitar, independentemente do que seja, limitações ou não, e integrá-las de forma positiva, valorizando sempre a liberdade e individualidade do parceiro. Assim, plano de ação e reflexão final. Reflita diariamente se houve controlo ou ciúmes no dia de hoje e em situação concreta. Depois pratica a comunicação aberta e valoriza a liberdade do outro. E aqui depois faça uma situação destas em que tem um plano de ação e em que faz referência diariamente a uma situação que aconteceu, criar uma rotina de 90 dias para desenvolver autoconfiança. Voltamos àquele esquema de 15 dias em que vai fazer reflexão diária, 15 dias de descanso, novos 15 dias, durante, digamos,
3 vezes 15, mas com intervalos de 15, o que dá um total de 90 dias. 15 com 15, 30, mais 15 com 15, outros 30, e outros 15 com 15, outros 30. 30, 30, 30, 30, 3 vezes 3, 90 dias. Portanto, o resultado esperado, relacionamentos mais equilibrados e saudáveis, em que vocês terão aqui um crescimento interno juntamente com o vosso parceiro. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.